No vídeo de hoje eu vou te apresentar quais são os critérios de ultrassom que definem uma gestação como inviável, ou seja, aqueles critérios que são popularmente conhecidos como abortamento. Quando é que você, colega médico, pode definir que uma gestação não vai evoluir no primeiro trimestre através dos achados de ultrassom. Se você quer mais conteúdos em ultrassom e é um entusiasta, assim como eu, desse método maravilhoso que é a ultrassonografia, não esquece de deixar o seu like no vídeo e nos seguir para mais dicas em ultrassom. O objetivo dessa nossa aula de hoje é fazer com que você, colega médico, reconheça quais são os achados de ultrassom que vão definir uma gestação como não evolutiva, ou seja, quais são os critérios diagnósticos no ultrassom que definem uma inviabilidade gestacional no primeiro trimestre. E após essa aula, o objetivo dela aqui é que você possa reconhecer quais são esses achados de ultrassom que vão definir uma gravidez inviável, uma gestação não evolutiva. Tá? Então, nossos objetivos, eu vou revisar com vocês quais são os achados evolutivos, ou seja, quais são os achados normais de ultrassom que demonstram a evolução natural de uma gravidez no primeiro trimestre, e a partir daí reconhecer quais são os critérios que vão definir uma gravidez como inviável. Se você não assistiu minha aula sobre os achados de normalidade na gravidez de primeiro trimestre, eu vou deixar aqui para vocês no card essa aula para que vocês possam assistir e reconhecer quais são os achados de normalidade na gravidez, para que vocês possam entender o que a gente vai falar nessa aula de hoje. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, é um resumo, é algo bem objetivo, tem a aula completa desses eventos aqui do primeiro trimestre e eu deixei num card aqui para vocês, tá bom? Então, com 4 semanas, o que acontece? A gente tem a visualização apenas do saco gestacional, como uma estrutura cística arredondada, como essa aqui, projetada na decídua. Uma semana depois, ou seja, com 5 semanas, o que a gente espera? O aparecimento da vesícula vitelínica, que é um sinal que confirma a gestação como sendo uma gestação tópica. 6 semanas, o aparecimento do embrião, então ele aparece como essa área aqui, né, esse espessamento focal ao lado da vesícula. Nesse início, né, no início da 6ª semana, veja que o embrião ele é menor do que a vesícula vitelínica. Ele é apenas esse espessamento, medindo aí de 2 a 3 milímetros, adjacente na periferia, né, visualizado na periferia da vesícula vitelínica. Com 7 semanas, já inverte esse tamanho, o embrião passa a ser maior do que a própria vesícula e já temos o aparecimento do âmnion, que é essa membrana que recobre o embrião. Com 8 semanas, então, nós visualizamos o romboencéfalo, como essa estrutura cística projetada no polo cefálico. Já visualizamos os brotos dos membros, que vão aí se diferenciar em braços e pernas. E o embrião já passa a ser visualizado como com uma curvatura. Né? O polo cefálico ele dobra sobre o corpo do embrião e a gente já visualiza a curvatura normal do embrião. De 9 a 10 semanas, o embrião ele já atinge sua frequência cardíaca máxima, podendo chegar a 180, 190 batimentos por minuto. A gente visualiza a hérnia fisiológica, que é exatamente os intestinos, né, o intestino primitivo, ele sai para fora da cavidade, ele vai ter aquela rotação normal intestinal e depois de 11, 12 semanas ele já voltou para a cavidade. E essa falha aqui, que é uma falha normal que ocorre nesse período, ela passa a ser a parede abdominal volta a ficar normal, né? Passa a não ter mais essa falha de parede. E a gente também consegue visualizar os ventrículos laterais nesse período. Então essa foi uma revisão, um resumo bem sucinto dos achados evolutivos durante o primeiro trimestre. E agora a gente vai ver o que é, né, quais são os critérios que definem que uma gravidez, infelizmente, não vai evoluir, né? Quais os critérios de inviabilidade gestacional. Então, são basicamente 4 critérios, tá, pessoal? Eu divido em critérios de medida, 2 critérios de medida e 2 critérios temporais. E a gente vai entender aqui o que significa cada um deles. Então, o primeiro critério de medida é o CCN, ou seja,
o comprimento cabeça-nádegas, que é aquela medida que a gente faz do embrião ou do feto para definir ali a idade gestacional. Então, qual que é a medida de CCN que é tida como um valor discriminatório? Ou seja, a partir de qual medida, eu não visualizando os batimentos cardíacos, eu posso definir, eu posso confirmar como sendo uma gravidez não evolutiva, ou seja, uma gestação inviável. É isso que vai definir esse CCN discriminatório, né? É o valor a partir do qual a ausência de atividade cardíaca, ou seja, a ausência de batimentos cardíacos embrionários, ele é compatível com a gestação inviável. Antigamente, esse valor discriminatório do CCN era tido como 5 milímetros. Porém, esse valor ele era baseado em pequenos estudos com baixo valor estatístico, com baixa sensibilidade, tá? E aí, depois vieram outros estudos maiores, com mais fundamentação estatística, né, estudos de maior peso de pesquisa, que demonstraram que esse valor era um valor que poderia trazer alguns falsos positivos, tá? Esse estudo aqui foi um deles. Veja que interessante. Então esse estudo, ele foi um estudo aqui, ó, multicêntrico, um estudo observacional, onde ele percebeu o seguinte: embriões onde eu utilizava um valor de corte de 4 ou até mesmo de 5 milímetros, né, embriões ali, por exemplo, uma gestação nesse estudo, que a paciente tinha o embrião com 5 milímetros sem batimentos, se essa gestação fosse considerada como não evolutiva, eu tinha um falso positivo em até 8,3%. Ou seja, 8,3% dessas gestações com embriões de 5 milímetros sem batimentos, elas evoluíam normalmente. Aquele embrião passava a ter batimentos cardíacos detectáveis posteriormente. Ou seja, demonstrando que aquele valor de referência de 5 milímetros, ele não poderia ser utilizado como valor discriminatório, porque eu poderia deixar passar gravidezes evolutivas como sendo abortamentos, como sendo gestações inviáveis, e é óbvio que a gente não quer isso, porque isso é algo inconcebível, né? A gente não pode admitir que uma gravidez evolutiva vá ter um diagnóstico de inviabilidade, porque eu estou usando ali um valor de corte pequeno. Tá? Esse outro estudo, ele utilizou o valor de 6 milímetros como sendo um valor de referência a partir do qual eu deveria ter já batimentos cardíacos, utilizando o valor de 6 milímetros como valor de corte. E o que ele percebeu? Ele dividiu esses grupos, né, esses pacientes, em grupos ali de 1 a 2 milímetros, de 2 a 3 milímetros, de 3 a 4 milímetros, e ele foi observando nesses grupos de embriões a sensibilidade do ultrassom na caracterização de batimentos cardíacos. Então perceba, quanto maior o CCN, né, esse CRL é a sigla em inglês para CCN. Então veja, quanto maior o CCN, maior a sensibilidade do ultrassom na detecção dos batimentos. Mas perceba que mesmo nesse grupo, até 6 milímetros, eu ainda tinha um número de falsos negativos. Ou seja, alguns embriões, mesmo nesse grupo de até 6 milímetros, eles não tinham batimentos, porém, em exames de segmento, em exames ali posteriores, eles passavam a ter batimentos cardíacos, né, sendo considerados gestações evolutivas. Ou seja, mesmo utilizando um valor de corte de 6 milímetros, eu poderia ter, ainda que em um pequeno número, em um pequeno percentual de pacientes, eu deveria ter ali alguns casos onde os batimentos, mesmo não sendo detectados, eles poderiam ser posteriormente encontrados naqueles embriões. Ou seja, mesmo o valor de corte de 6 milímetros não poderia ser discriminatório para definir uma gestação como inviável. E é a partir daí que vem um novo valor de corte, que é o valor de 7 milímetros. Né? Então, hoje, né, atualmente, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, o valor de corte de 7 ou mais milímetros, sem batimentos cardíacos, é considerado em 100% das vezes como uma gravidez inviável, como uma gestação não evolutiva. Aqui um exemplo meu, de um caso que eu peguei. Esse embrião ele tinha exatamente 7 milímetros de comprimento e ele não tinha batimentos cardíacos no Doppler espectral. Então, nesses casos, onde você tem um embrião com 7 ou mais milímetros sem batimentos, esse é um achado 100%
confirmatório, valor preditivo positivo de 100% de que essa gravidez é uma gravidez inviável. Tá? Então, nesse momento aqui, eu quero trazer para vocês esse entendimento, né? Você vê que é um entendimento evolutivo, onde antigamente era utilizado um valor de corte de 5 milímetros, e nos estudos foi vendo que esse valor de corte ele não era adequado, porque eu poderia ter embriões que, mesmo com 5 milímetros sem batimentos, poderiam evoluir ali com a detecção de batimentos. E tudo isso tem muito a ver, pessoal, também com a evolução, com a atualização da tecnologia dos aparelhos. Então, à medida que os aparelhos vão ficando mais modernos, mais robustos, né, eu vou conseguindo ter uma melhor acurácia na caracterização desses achados. Então, hoje, para você definir uma gestação como inviável baseado no CCN, precisa ser um CCN de 7 ou mais milímetros, sem batimentos cardíacos detectáveis ao ultrassom. Essa aula que eu estou trazendo aqui para vocês, ela está disponível entre diversas outras aulas, diversos outros conteúdos na escola de ultrassom. Hoje, a plataforma de educação em ultrassonografia mais acessada na América Latina. Então veja, existem conteúdos nas mais diversas especialidades, em ultrassonografia cervical, dermatologia, ginecologia, mama, medicina interna, músculo esquelético, obstetrícia, pediatria. É muito rico de conteúdo, pessoal. Se você quer conhecer mais sobre a escola de ultrassom, acesse o link aqui na descrição desse vídeo. Segundo critério de medida, diâmetro médio do saco gestacional. Tá? Para você entender como você calcula esse diâmetro médio, volto a dizer que você precisa assistir a aula sobre achados evolutivos de normalidade na gestação do primeiro trimestre. Tá? Então, qual que é o valor discriminatório? É a medida do diâmetro médio do saco gestacional, a partir da qual a ausência de um embrião ela vai ser diagnóstica de gestação inviável. Novamente, esse valor antigamente ele era um valor menor, era um valor de 16 milímetros de diâmetro médio do saco gestacional para definir a gravidez como inviável. Porém, novamente, esse valor ele era baseado em pequenos estudos, né, de baixa relevância estatística. E aí, aquele estudo que eu já compartilhei de novo, né, ele mostrou isso aqui, ó. Quando ele utilizou um diâmetro médio de 16 milímetros sem embrião visualizado no interior do saco, ele ainda teve um número de falsos positivos para abortamento de até 4,4%. O que isso significa, Augusto? Quando ele considerou que sacos gestacionais com diâmetro médio de 16 milímetros ou mais sem embrião, e ele definiu esse critério como sendo de um abortamento, de uma gestação inviável, ele errou esse diagnóstico em até 4,4 pacientes. Ou seja, 4,4% das pacientes. Ou seja, 4,4% das pacientes que tinham um saco gestacional de 16 milímetros ou mais sem embrião, elas evoluíram, né, nos exames de segmento, elas evoluíram com o aparecimento de embrião e com a gestação viável. Então, foi notado, né, a partir desse estudo, foi percebido que esse valor de corte ele não poderia ser utilizado. Né, porque se eu tenho um número mínimo de pacientes que evoluem que evoluem com a gestação viável após esse período com o aparecimento de embrião, eu preciso aumentar esse meu ponto de corte para evitar que esses falsos positivos sejam definidos como uma gestação inviável, quando na verdade não é. E aí ele utilizou também o valor de referência de 20 milímetros, né, para ver se esse valor maior ele seria definidor de inviabilidade. E aí, novamente, olha o que ele observou: 0,5% dessas gravidezes, dessas gestações, ainda iriam evoluir com uma gravidez viável. Né? Ou seja, naquelas pacientes onde o diâmetro médio era de 20 milímetros ou mais, elas também, em 0,5% dos casos, evoluíram com o aparecimento de embrião viável. Ou seja, mostrando novamente que esse ponto de corte de 20, ele deixaria passar uma pequena percentual de pacientes com gestação viável. Então eu não poderia usar também esse valor de corte para evitar que nessas pacientes com saco gestacional de 20 milímetros sem embrião, eu definisse como gestação inviável e posteriormente isso fosse um falso positivo e essa paciente viesse aí
a apresentar uma gravidez evolutiva, tá? E aí de onde vem o novo valor discriminatório, que é de 25 milímetros ou mais. Ou seja, quando o saco gestacional tiver um diâmetro médio de 25 milímetros ou mais, sem embrião visível no seu interior, aí sim eu posso utilizar esse valor de diâmetro médio sem embrião como um valor discriminatório para gestação inviável. Então esse é um novo valor. Hoje, né, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é o valor que deve ser utilizado como definidor de gestação inviável. É um saco gestacional com diâmetro médio de 25 milímetros ou mais, sem embrião no seu interior. Lembrando, tá, pessoal? Eu particularmente evito utilizar esse achado de ultrassom com o termo de gestação anembrionada. Eu prefiro termos como gestação não evolutiva ou gestação inviável. Eu vejo como sendo uma terminologia compatível, melhor para esses casos específicos. E agora a gente vai entender os critérios temporais. Quais são eles? Então, relembrando, tá, pessoal? Numa gravidez evolutiva normal, como vocês podem ver no meu vídeo que eu gravei falando sobre os achados de normalidade na gestação de primeiro trimestre, com 4 semanas a gente tem o quê? O saco gestacional visualizado no útero. Uma semana após, a gente espera numa gravidez normal que apareça a vesícula vitelínica e depois disso, 2 semanas após essa semana do saco, o aparecimento de um embrião ao lado da vesícula. Então essa é a evolução normal de uma gestação de 4 para 5 para 6 semanas, certo? Olha só, então, do primeiro achado de um saco gestacional vazio no interior do útero com 4 semanas, 2 semanas depois, ou seja, 14 dias depois, eu espero que exista o aparecimento de um saco, de uma vesícula vitelínica com um embrião ali de 2 a 3 milímetros adjacente a ela. Então essa é a evolução natural, é a evolução normal, é a evolução esperada em uma gestação inicial no ultrassom, tá? Ou seja, de 4 semanas onde eu vejo só o saco, 2 semanas depois eu espero o aparecimento de um embrião. E se eu considerar o achado de 5 semanas, onde eu tenho saco mais vesícula, 1 semana depois, ou seja, 7 dias depois, eu também espero o aparecimento de um embrião ao lado daquela vesícula que foi visualizada naquele meu exame. Então esses são os achados evolutivos temporais de uma gravidez normal. Então qual que é o primeiro critério temporal que vai definir uma gravidez como não evolutiva, uma gravidez como inviável? É o caso específico onde eu tenho uma gestação onde foi visualizada apenas o saco gestacional e aí 14 dias ou mais depois eu não visualizo o embrião com batimentos, tá? Então essa frase aqui que a gente costuma visualizar na literatura, costuma visualizar em livros, ausência de embrião com batimentos cardíacos 14 dias ou mais após a visualização de um saco gestacional sem vesícula. O que isso significa, tá? Para vocês entenderem. O normal, como a gente viu, é se eu visualizo o saco gestacional vazio, né, um saco gestacional ali pequeno, que eu não vi vesícula, não vi embrião, e que me dá uma estimativa ali em torno de 4 semanas de gravidez, qual que é o normal? É 14 dias depois, ou seja, 2 semanas depois, eu visualizar um embrião, uma vesícula, um embrião com batimentos. Essa é a evolução normal. Então, se eu faço um ultrassom, onde eu visualizo um saco gestacional sem vesícula, e eu faço um controle de 14 dias ou mais, e eu não caracterizo esse embrião com batimentos, aí eu tenho o primeiro critério temporal de gestação inviável, né? Por quê? Porque eu tenho esse critério temporal, eu tenho esse achado normal em uma gravidez evolutiva. Ela deve evoluir em 14 dias, onde eu tinha apenas o saco, ela deve evoluir com o aparecimento de vesícula e de embrião com batimentos. Se eu não tenho isso, se eu não tenho essa evolução normal, eu tenho aí o nosso primeiro critério temporal com base
na visualização inicial de um saco gestacional sem vesícula vitelínica. Deu para entender isso? Espero que sim. E qual que é o segundo critério temporal? É aquele que a gente viu. Em torno de 5 semanas, ou seja, em torno da 5ª semana de gravidez, eu espero o quê? Eu espero ter um saco gestacional com uma vesícula vitelínica no seu interior. E aí, o que eu faço? Se eu faço um controle ali de 7 dias, aproximadamente, eu deveria ter um embrião com vesícula e os batimentos. Ou seja, esse segundo critério, ele me dá até um prazo maior. Ele me dá 11 dias. Então, se eu visualizo um saco com vesícula, como nesse caso, e 11 dias depois ou mais, eu repito esse ultrassom e eu não caracterizo o embrião com batimentos, que é o que eu deveria esperar após uma semana desse exame, se eu não caracterizo isso, eu tenho aí o segundo critério temporal de inviabilidade, né? Que é o quê? É o saco gestacional com vesícula, onde eu faço um segmento, né, onde eu repito o exame 11 ou mais dias depois e eu não visualizo o embrião com batimentos cardíacos. Esse é o meu segundo critério temporal de gestação inviável. E agora vamos para a revisão desses critérios, tá? Quais são? Então, 2 critérios temporais. O primeiro deles, qualquer, é o embrião com um comprimento cabeça-nádegas maior ou igual a 7 milímetros, sem batimentos cardíacos, ou um saco gestacional com um diâmetro médio maior ou igual a 25 milímetros, sem embrião visível. Então, esses são os 2 critérios de medidas, tá? De medidas que você deve lembrar para caracterizar uma gestação inviável. E os 2 critérios temporais, quais são? A ausência de embrião com batimentos cardíacos 14 dias ou mais após a visualização de um saco gestacional sem vesícula. E aí você vai entender, com base no critério temporal, né, evolutivo, que é esperado de uma gestação normal. E o segundo, que é se você visualizar um saco gestacional com vesícula, e aí o critério temporal passa a ser de 11 dias. Quando você visualiza o saco gestacional com vesícula, você que espera que em um ultrassom de segmento de 11 dias ou mais, você precisa ter um embrião com batimentos. Se você não tem, ou seja, na ausência de um embrião com batimentos 11 dias ou mais após a visualização de um saco gestacional com vesícula, esse é o nosso segundo critério temporal de gestação inviável.